eixo, ambiente institucional e regras do jogo, certo? Perfeito. Em sua trajetória, desde 1997, quais são as principais regras formais, as leis que mais influenciam no desenvolvimento dos Países Baixos? Eu posso dizer para vocês o seguinte: essas regras formais, as leis, né, eu posso exaltar aqui a Constituição desse país. Eu vou mais tarde até mencionar isso com mais propriedade. Mas na Constituição do país, eu observo uma coisa que ficou assim, muito marcada para mim, é que nada, absolutamente nada que acontece se não for planejado, né? Ou seja, absolutamente o que acontece foi planejado. Eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com o improviso, né? Então, tudo é muito planejado com muita antecedência, né? E as regras apontam para a eficiência. Elas exigem a eficiência. Então, para mim, a Constituição desse país, as leis desse país, nos forçam à eficiência e à obediência a duras penas. Então, como eu estou falando e estou gesticulando também, as duras penas é o seguinte: quando você não cumpre a lei, você paga por isso. Então, isso é o que mais me marcou aqui nesse período. Vou dar um exemplo disso, né? No princípio, quando a gente chega, todas as ruas precisam, você, em determinado setor, você tem que pagar o estacionamento. E aí você vem com aquela ideia brasileira de que é só um minuto que eu vou ficar. Então, por causa de um minuto, uma tarifa que você pagaria €1, você paga 60. Então isso marcou muito, né? Então, as leis são cumpridas, sem muito alvoroço. E você diria que isso é o diferencial em relação ao Brasil? Eu poderia dizer a mesma coisa. Eu até diria, supostamente, a nossa história constitucional, né, principalmente a última Constituição de 1988, ela é um fato que permitiu que o Brasil sobrevivesse a tanta corrupção, ou seja, a tanta teimosia em não cumprir as regras. Apesar de tudo, eu vejo que a Constituição brasileira permite que o Brasil tenha se desenvolvido até onde chegou, com todas as limitações, né? Leis que não permitiram que a corrupção corrompesse totalmente o país. Então, eu vejo, assim, são leis, todas elas, desde do âmbito fiscal, econômico, civil, tudo isso eu tenho visto como um progresso. Então, nesse caso, nós chegamos nas duas perguntas. A sua trajetória, especialmente à frente do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior e do Conselho de Cidadãos, né, dos Países Baixos, traz uma experiência riquíssima sobre governança, né, acredito, sobre ação coletiva, representação institucional da comunidade brasileira no exterior também. Então, no seu entendimento, como medir o sucesso de uma instituição? Eu tenho exatamente 58 anos de idade, dos quais metade foram vividos aqui. Então, tem muita coisa que entrou para mim. Eu sou hoje, tem gente que fala, eu poderia dizer, eu sou metade holandês e metade brasileiro. Não, eu sou 90% brasileiro e ficou 10%, que é o suficiente para causar uma revolução na minha vida, né? Então, eu posso dizer que isso eu aprendi. Uma instituição, seja ela qual for, governamental, civil ou até mesmo familiar, a grande instituição familiar, ela só se torna uma instituição de sucesso se ela for eficiente no serviço para o qual ela se propõe. Eficiência naquilo a que ela se propõe. Para mim, esse é o resumo que eu vejo. E esse é o nosso grande desafio, né? A maioria das pessoas se reúnem com um propósito, elas se associam com um propósito, mas se perdem no tempo com as suas estruturas e, às vezes, usam as suas próprias estruturas e ficam em torno delas. É um círculo que não faz com que elas produzam aquilo que elas
se propuseram a produzir. Eu cito sempre um exemplo de uma que a gente costuma falar com as pessoas sobre uma fábrica de graxa que começou a usar a graxa que produzia para aumentar o maquinário para produzir e refinar a sua graxa, e não perceberam que estavam usando muita graxa no seu e acabaram falindo. Às vezes se usa o produto para poder lubrificar as estruturas internas. Então, uma instituição realmente eficaz é aquela que zela pelos seus objetivos e não consome muito aquilo que produz dentro da sua própria estrutura. Quais foram os hábitos da população dos Países Baixos que mais chamaram a sua atenção? De certa forma, eu já adiantei um pouquinho no começo, mas é a capacidade de planejar, executar e concluir. Esse hábito é latente para eles. Tudo aqui tem começo, meio e fim. Eles planejam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem um período do ano que as pessoas saem da Holanda em massa, que é o período das férias, o verão daqui. Né? O verão é quente e todo mundo não quer ficar aqui na dúvida que aqui não é tão quente assim. Então, eles vão para o sul da Europa. Muita gente desce lá para a Espanha, Portugal, França e outros. Então, nesse período, o trânsito diminui sensivelmente. Você circula sem nenhum engarrafamento, nada. Então, é justamente nesse período que eles dizem antecipadamente que naqueles 15 dias do período de junho haverá uma reforma nessa rodovia e simplesmente fecham naquela data, executam o trabalho e quando o pessoal está voltando de férias já está tudo pronto. Isso é o hábito de planejar, executar e concluir, tem nada para fazer. Tem esse negócio de comecei uma ponte e não terminei. Termino. Dessa forma, quais são os hábitos dos brasileiros que chamam a atenção aí nos Países Baixos? Os hábitos dos brasileiros, a gente já entra numa outra esfera. Né? Eu vou dizer, por incrível que pareça, né, eu admiro justamente a capacidade de manter a alegria apesar das adversidades. Esse hábito, para muita gente, é tido como, não, o brasileiro leva tudo da brincadeira e tudo mais, mas é uma coisa muito, muito impactante para eles. O fato de nós sempre estarmos prontos a rir, a brincar e levar as coisas adiante, apesar da adversidade. Esse é um hábito brasileiro que eu vejo aqui que impacta a comunidade holandesa. Eles gostam de participar das nossas festas. Sem dúvida nenhuma. Isso é um hábito. O brasileiro gosta de festejar. Tudo é motivo de festa. É isso aí. De que forma a cultura brasileira e os hábitos dos imigrantes ajudam ou limitam a sua adaptação nos Países Baixos? Na realidade, a cultura do respeito, né, ou, na realidade, do desrespeito ao tempo e aos espaços dos outros, ou seja, vou colocar aqui entre aspas, aqui entre parênteses, atraso, por exemplo. Isso é inadmissível. Pra você ter ideia, se nós marcamos às 17 horas, vocês estão fiéis aqui no horário. Começamos às 17 horas. E isso, para muitos, ainda não é aceito. Né? Então, a cultura brasileira do atraso é inaceitável aqui. Irrita profundamente as pessoas. E não tem esse negócio de dizer, estou indo. Eu ligo para a pessoa e diz assim, olha, nós marcamos um horário aqui, estou indo. Esse estou indo significa que ele ainda está em casa, tomando banho ou qualquer coisa. Esse tipo de coisa. Isso a gente aprende a duras penas. Tem uma palavra em holandês que define isso, que é afspraken. Afspraken significa está marcado, é uma marcação, isso é no inglês, appointment. Está marcado e tem que ser cumprido. Então, esse desrespeito ao tempo e o outro desrespeito ao espaço, por exemplo,
Ainda existem pessoas que são capazes de chegar aqui com uma caixa de som desse tamanho, num ambiente onde todo mundo está ali na boa, ele quer que todo mundo escute a música dele. Isso aí costuma dar alguns... O brasileiro ele tem uma dificuldade de adaptação, porque também tudo é muito quieto, tudo é dentro dos horários, isso dificulta na adaptação. Mas chega uma hora, como eu disse, que as consequências vêm, aí as pessoas acabam se adaptando. Uma adaptação meio dolorosa. Dessa forma, você já nos fez uma análise, ali, um demonstrativo sobre o choque cultural entre o Brasil e os Países Baixos. Né? Esse choque cultural aí, ele é favorável a ambas as partes. Coloquei no princípio isso e fiz uma certa comparação, mas eu acho que ele é favorável para ambas as partes. Por quê? Porque a nossa alegria, a nossa flexibilidade, lhes é necessária. Eles têm necessidade de um pouco mais de alegria e de um pouco mais de flexibilidade. Apesar que sempre estão dizendo para a gente, regras são regras. Mas você vê lá no fundo, doidinho para poder ser um pouco mais flexível. Né? Isso eles precisam para não morrer de tédio, não posso dizer assim. Mas a rigidez e a seriedade deles nos propicia sermos mais eficientes. Então, eu acho que esse choque ele é favorável. Essa rigidez, né, e essa seriedade toda, não, tem que ser tudo muito sério. Ajuda a gente a ser um pouco mais eficiente, a nossa alegria e flexibilidade ajuda eles a não viverem o tédio completo. É um choque favorável. Entraremos agora no eixo. Sim, à vontade. Eles se combinam. Sim, é um complemento. Entraremos agora no eixo 2, ação Isso. coletiva e governança. Então, dando início, né, às questões, qual a função do Conselho dos Países Baixos? Bom, como fundador, né, um dos fundadores do Conselho, eu posso falar disso com muita propriedade. Né? Eu até relatei aqui, para ser bem específico com vocês. Primeiro, ser um fórum apartidário de aconselhamento. Apartidário de aconselhamento. Isso é um assunto, assim, muito discutido. Como é isso? Como é isso? Todo mundo tem o seu partido, não sei o quê. Não, nós somos apartidários. Nós não somos apolíticos. Nós só não temos dentro do Conselho isso, ou seja, ele tem uma função de aconselhamento, o nome diz conselho, né? E ele se propõe a exercer interlocução entre a comunidade brasileira, da circuncisão diplomática, né, daqui, representantes do governo brasileiro, ou seja, consulados, embaixada, o Ministério das Relações Exteriores, e as autoridades locais, do governo neerlandês e outras instituições que, porventura, se envolverem aí no processo que envolva o brasileiro que está vivendo fora. Né? Inclusive, não só daqui, mas de fora. Nós tivemos situações fora da Holanda em que o Conselho foi chamado a participar para dar o seu conselho. Então, nossa proposta é ser um fórum partidário de aconselhamento e de interlocução entre os órgãos, além de apresentar propostas, né, para acompanhar, para promover o desenvolvimento dos projetos em benefício da comunidade brasileira, local, especificamente. E quais são as principais áreas que o Conselho atua? Isso vai definir bem já para vocês um pouco até mesmo da estrutura, que é uma pergunta que vai chegar e vai ajudar que o Conselho ele divide as suas atividades em mesas temáticas, ou seja, nós trabalhamos alguns conselhos que nós temos esse mesmo modelo em outros lugares, eles seguem uma linha a mais ou a menos, detalham uma coisa ou outra, mas a estrutura do Conselho ela é baseada em mesas temáticas, ou seja, nós dividimos em mesas de associativismo, de cultura, de educação, esporte e turismo, empreendedorismo, direitos humanos, saúde e bem-estar, assuntos consulares e jurídicos, política e cidadania. Tem outros que preferem dividir um tema desse como
por exemplo, quando você fala de assuntos como direitos humanos, o pessoal coloca de gênero, isso aqui vai depender muito da ideologia, a pessoa costuma querer detalhar um pouco a estrutura, mas de uma forma geral é assim, né? As áreas de atuação estão nessas, ou seja, como se associar, como promover a cultura, como promover a educação. Se você me perguntar a área de destaque do conselho daqui, aí fica como cultura, educação, esporte, turismo, empreendedorismo. Isso aí é uma coisa que a gente está fazendo aqui mesmo para valer. E o resto é um pouco responsivo, por exemplo, direitos humanos. Quando a gente vê alguém com seus direitos humanos em risco, a gente tenta intervir para poder ajudar de alguma forma. E aí, com o esporte e o turismo, a gente acaba promovendo bem-estar e turismo. E os assuntos consulares é aquela história, está na tutela do Ministério das Relações Exteriores, a gente dá aos pitacos, como, posso dar o exemplo, o passaporte nosso, ele tem validade de 10 anos agora, mas durante muitos anos foram 5. Isso é fruto da nossa reivindicação. Para quem não sabe, quem está fora do país contribuiu para que você tenha um passaporte que vale 10 anos. Essas são as nossas áreas de atuação. De que maneira o Conselho de Cidadania dos Países Baixos é um instrumento para mediar conflitos de interesse entre diferentes grupos da comunidade brasileira? Assim, a maneira é assim, ser bem direta. A gente dá oportunidades iguais a todos os promotores de atividades. Ou seja, a gente evita o partidarismo, já falei disso um pouco antes, com base na regra básica e fundamental do Conselho. Isso está no Estatuto do Conselho, no artigo 2 dele, especificamente, o objetivo e competência, que é o artigo 2. Tá? No parágrafo 1º, ele diz: fica vetado o uso do Conselho para a prática ou divulgação de atividades de caráter político e partidário, religioso ou de divulgação ideológica. Segundo parágrafo, o Conselho não substitui ou obstaculiza, ou seja, se coloca como obstáculo para outras formas de associativismo da comunidade brasileira nos Países Baixos, nem interfere sobre elas. Ou seja, a gente não se propõe ser um órgão superior, nem nada. Não, tem outras associações, outros grupos, e a gente tem essa base. São os 2 parágrafos, eu diria, basilares aí, que nos permitem alcançar esse objetivo, mediar conflitos de interesse. Esse é o ponto de discussão constante. Eu posso dizer para você que é um desafio, mas é aí que a gente faz. E como é a estrutura organizacional do Conselho de Cidadania dos Países Baixos? Além da resposta que eu te dei lá, assim, quando eu disse que nós estamos divididos em mesas temáticas, que eu fui do associativismo até ao último lá, que é assuntos consulares e jurídicos, elas são divididas assim, essas mesas são como se fossem secretarias, como se fossem ministérios, né? E a estrutura, além disso, tem uma presidência, com a vice-presidência, um secretariado, primeiro e segundo secretário, e esse grupo constitui a coordenação desse conselho. A gente se divide assim, de forma bem simples. A presidência, a vice-presidência, primeiro e segundo secretário. Aí, quando envolve alguma questão, a gente procura alguém à parte para desenvolver a tesouraria, caso envolva valores. Mas a gente usa muito relatórios dentro das mesas para que cada um se responsabilize pela prestação de contas do que eventualmente envolva finanças. Tá? Então, essa é a estrutura nossa. Quais são as estratégias que foram adotadas para evitar interesses individuais ou vaidades pessoais se sobrepusessem ao propósito institucional do Conselho? Como eu te falei, isso é um desafio. Né? Por quê? Apesar do que eu te respondi anteriormente, sempre existem os que insistem ou querem ignorar as regras, desafiar o bom senso, e as forças, né, são empenhadas, as pessoas, à força, querem colocar os seus próprios interesses. Então, nós constituímos um código de ética, né, e nós submetemos para assinatura. Um documento para todos
né, com um chamado para que ele assine um chamado termo de compromisso, confidencialidade e privacidade no trabalho voluntário. Então, o método foi esse, criar um código de ética, que deve a pessoa entender que ele tem um compromisso, apesar da voluntariedade, que ele tem confidencialidade, ele tem que respeitar a confidencialidade, apesar da voluntariedade, apesar da publicidade e da transparência dos trabalhos, e a privacidade de cada um, né? O voluntário, ele às vezes pensa que ele não tem obrigações, mas desde que você se comprometa, ele passa a ter. Então, a gente faz isso para evitar que esses indivíduos comecem a dar. Infelizmente, de vez em quando aparece um ou outro. Aí a gente aplica um código de ética com bastante energia. É assim que a gente faz. O senhor considera o Conselho de Cidadãos uma inovação no modo como o Brasil se relaciona com a sua diáspora? E por quê? Não considero, porque isso é antigo, né? Ele existe, na realidade, há no mínimo 30 anos que eu estou aqui. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira formação do Conselho, né? E em outros países, como a Itália, Portugal, eles já evoluíram sensivelmente, né? Eles dando aos cidadãos expatriados o direito ao que eu chamo de sufrágio amplo, direito de votar e ser votado, né? Ou seja, eles podem ser representados nos parlamentos de Portugal e da Itália. Então, nesse quesito, está bem atrasado, não tem nada de inovação. E, para fechar esse bloco, na sua visão, como o fortalecimento de instituições representativas no exterior pode contribuir para o desenvolvimento econômico no Brasil, como no caso dos setores de turismo e exportação? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu creio que isso só será possível se for previsto em lei, se isso virar lei, porque fora isso é difícil, porque aí na prática o que acontece é o seguinte: se porventura houver um fortalecimento real das instituições, né, assim como a instituição Estado brasileiro, né, se realmente reconhecer que uma parte desses expatriados continua sendo nação brasileira, então nós vamos perceber que muita coisa vai ser potencializada, como, por exemplo, as remessas para o Brasil, elas estão na casa dos bilhões há décadas a fio. Ou seja, os empreendedores brasileiros, os expatriados, eles encabeçam nos negócios internacionais. O turismo, por exemplo, ele sofre um paradoxo de ver a expansão litorânea do Brasil, as suas montanhas, suas paisagens, seus lagos, cachoeiras, cavernas, desfiladeiros, serem desconhecidos até dos brasileiros, que dirá dos estrangeiros. Então, ao passo que cidades como Amsterdã recebem mais turistas do que todo o Brasil anualmente. Vou falar de números. Os números de turismo no Brasil comemorando recordes em 2024, por exemplo, 6 a 8 milhões de pessoas visitaram o Brasil, contra 19 milhões dos holandeses. Sabe quantas holandas cabem dentro, por exemplo, do meu estado aí, Minas Gerais? 23 holandas dentro do estado de Minas. Se eu pegasse cada pedacinho de terra da Holanda e jogasse, são 23. E uma cidade, Amsterdã, é responsável por quase 90% desses 19 milhões de turistas que visitam os Países Baixos. Então, só para você ter ideia, se houver realmente um fortalecimento dessas instituições, nós vamos fazer com que o que já acontece seja potencializado. Na prática, isso vai ser potencializado. A questão das remessas, por exemplo, é um exemplo clássico disso. As remessas, escandalosamente, tiveram a primeira estatística que saiu, 7,2 bilhões de dólares enviados anualmente, direto para influir na economia do país. É um negócio, assim, complicado. Esse é o nosso terceiro e último eixo, mudança institucional e futuro. Se o senhor tivesse que dar um conselho para uma autoridade importante brasileira, qual seria?
vou receber a pergunta como se essa autoridade existisse. Bom, eu não perderia a oportunidade. Eu estou considerando que a pergunta ela tem um teor, eu diria, até mesmo simbólico. Você está me apresentando como se realmente eu pudesse falar com alguém que tem o poder para resolver determinadas coisas. Então, eu vou considerar assim. Eu ia pedir para ele assim, olha, considere, eu diria para ele assim, considere que os brasileiros no exterior são, são mais, em termos demográficos, que 15 estados brasileiros. Somos 4,2 milhões subestimados que vivem fora do Brasil, mas tem o Brasil dentro de si. Eu diria para ele, por favor, levem essas pessoas em consideração. Considerem que se, por exemplo, hoje, esse grupo de pessoas fosse considerado como um estado brasileiro, nós teríamos mais população do que 15 estados brasileiros. Todos esses 15 abaixo de nós têm representação no parlamento brasileiro. Todos. Gente lutando pelos seus interesses regionais. E nós recebemos a notícia, como estamos recebendo atualmente, que vamos ser taxados até com a renda que tivemos aqui fora, se não fizermos isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Eu diria para ele, considere, tem um Estado fora das nossas fronteiras. Eu diria isso para ele. Qual recomendação o senhor daria a algum brasileiro que está pensando nos Países Baixos como uma alternativa para viver? Eu diria, venha, vou fazer uma referência lá na antiga escola do professor Raimundo, venha, eu diria, venha, mas busque uma maneira de estar aqui de forma regular. Viver de forma irregular é mais do que desafiador e, por vezes, é trágico. Então, eu digo, venha, é um bom lugar para viver. Considere o frio, essas coisas, por exemplo, lá fora agora deve estar mais ou menos uns 2 graus, e já estou achando quente por período. Então, considere, em primeiro lugar, que você precisa estar aqui de forma regular. A gente usa o termo legal, não, mas a gente costuma deixar coisa. É um procedimento de regularização, não tem nada a ver com ilegalidade. Então, eu aconselharia que venha, pode vir, venha, seja bem-vindo. Especificamente para os jovens que estão pensando em migrar para os Países Baixos, qual conselho o senhor daria? Diria, olha, é uma excelente proposta. Né? Estudar aqui é promissor. Inclusive, eles têm vários programas que eles querem atrair as mentes. Né? Os holandeses eles estão atrás das mentes brilhantes. Tem um programa específico aqui chamado Kennis Migrant. Kennis, traduzido no pé da letra, de conhecimento. O imigrante que tem conhecimento. Né? Eles querem isso, como na realidade a maioria dos países do chamado primeiro mundo tem esses programas. Então, o meu conselho seria: aprenda o inglês de forma proficiente. Por que eu estou falando? Porque ainda é a língua que é a segunda língua desse país. Chegar aqui, se você tiver que aprender o holandês depois, eu te dou algumas dicas para você não estragar sua garganta. O holandês está cheio de sons de R, né? Eles falam muito com a garganta, mas o inglês te daria a condição de viver e levar os seus estudos adiante. Né? Outras línguas também, é bom considerar que os Países Baixos convivem nos seus grandes centros com uma realidade inteiramente cosmopolita, ou seja, em Amsterdã se fala mais de 180 idiomas. Então, você diz, não, são línguas daí? Não. Pessoas que estão aqui estão representando mais de 180 idiomas diferentes. Então, o conselho é esse. Venha, estudar aqui é promissor, mas se prepare para poder se comunicar. Isso aí. Conselho recebido. Encerramos aqui esse terceiro e último eixo, né, da parte formal dessa nossa conversa. Uhum. Fique à vontade para expressar da maneira que quiser nesse momento. Nós temos imensa gratidão por ter
Tito entrou ali em contato e você já estava pronto, né? Nossa imensa gratidão e a satisfação também. De alguma forma, assim, a intencionalidade é de perguntar mais, de entrar de alguma forma adentrar, saber mais. Sem problema. Novamente, gostaria de agradecer ao senhor pelo tempo, né, disponibilizado, pelo conhecimento do senhor. E com isso a gente fecha a nossa entrevista de hoje. Tá bom. Muito Um obrigada. grande abraço para vocês. Foi um prazer conhecer vocês e saudações ao povo do Rio Grande do Sul, que eu espero já tenha se recuperado das tragédias aí. Como é que está isso aí? O Estado ainda vem lutando, né? Até por conta a questão das mudanças climáticas ainda tem afetado. Sim. Tem tido algumas chuvas mais severas e comprometem, né, algumas regiões mais que outras, mas o Estado vem lutando. Desejo que Deus livre vocês do mal. Vá em frente, minha gente. Amém, igualmente. Grande abraço, viu? Tchau.